Olá, nesse vídeo faremos uma discussão sobre o ativo não circulante, mais especificamente sobre um dos subgrupos do ativo não circulante, o ativo imobilizado. Bom, de acordo com o constante da Lei 6.404, nós temos a seguinte classificação para o ativo não circulante e, consequentemente, para o ativo imobilizado. A discussão começa no artigo 178, que diz que no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. E o inciso 2, que trata especificamente do não circulante, traz o seguinte, Então, no ativo não circulante, ele será composto pelo ativo realizável a longo prazo, um dos subgrupos, ativo investimentos, ativo imobilizado, que é o tema principal dessa nossa discussão, e o ativo intangível. Então temos aqui a estrutura do balanço patrimonial, de acordo com as determinações da Lei 6.404, e aqui em destaque no retângulo nós temos o ativo não circulante com os seus subgrupos, repetindo, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Vamos começar tratando do ativo realizável a longo prazo. No ativo realizável a longo prazo, são classificados os bens e direitos que serão realizados, transformados em dinheiro, após o término do exercício seguinte, como é o caso de alguns títulos a receber, cujo prazo de vencimento ocorrerá em prazo superior a 1 ano. Então vamos trazer aqui 2 exemplos de elementos do realizável a longo prazo. Títulos a receber de longo prazo, que é a parcela dos títulos a receber que tem data de vencimento após o término do exercício seguinte, e as aplicações financeiras de longo prazo, cujo prazo previsto para o resgate também ocorrerá após o término do exercício seguinte. Ativo investimentos. Em investimentos, são classificadas as participações permanentes em outras sociedades. Situação em que a empresa possui ações ou cotas de capital de outra sociedade e não pretende vendê-las. Então, é apenas um dos elementos que pode figurar no subgrupo investimentos, quando a empresa sob análise, ou a entidade, a organização sob análise, tem participação no capital de outra organização. Ela é sócia de outra organização e não pretende vender essa participação, pelo menos dentro de um horizonte de curto prazo. Ou seja, a empresa quer ser sócia daquela outra sociedade porque tem algum tipo de interesse, quer diversificar suas atividades. Essa sociedade investida é uma fornecedora da principal matéria-prima utilizada pela empresa investidora, distribui os produtos da empresa investidora ou alguma outra situação que torne interessante essa ligação entre as duas empresas. E a condição principal é de que a empresa investidora não tem intenção de vender, pelo menos no curto prazo, essa participação no capital da empresa investida. Quando uma empresa investe em ações de outra empresa, mas sem a intenção de manter esse investimento por um longo prazo, investe de forma, vamos dizer assim, especulativa, poderia estar investindo numa outra aplicação financeira, num título de renda fixa ou a poupança, mas escolhe investir em ações com a intenção de, na primeira oportunidade, no primeiro momento que entender ser interessante, revender essas ações, a classificação não é aqui no subgrupo investimentos. Seria aí um investimento de curto prazo, ativo circulante, se a intenção for negociar essas ações no curto prazo, ou um investimento de longo prazo, no realizável a longo prazo, se a intenção for negociar essas ações num prazo maior, após o término do exercício seguinte. Classificam-se também, neste grupo, investimentos, os bens de vida útil longa que não se destinam à venda, mas que não são aproveitados na consecução da atividade operacional da empresa, como é o caso de alguns imóveis, às vezes alugados a terceiros, obras de arte e antiguidades. Então, aqui nos nossos exemplos, primeiro, participações permanentes no capital de outras sociedades. O segundo exemplo são as propriedades para investimento, que são os imóveis que a empresa tem, que é proprietária desses imóveis,
mas que não utiliza esses imóveis, pode ser um terreno, pode ser um galpão, pode ser uma sala comercial, pode ser uma loja. Então, a empresa é proprietária deste imóvel, mas não usa esse imóvel no desenvolvimento de suas atividades. E aí ela aluga este imóvel para terceiros, ou mesmo que não alugue, mantém a propriedade desse imóvel aguardando a sua valorização para uma venda futura. Enquanto não houver uma decisão de vender este imóvel, né, vender essa propriedade, ele vai ficar classificado aqui no ativo investimentos como propriedade para investimentos. Esse é o nome técnico que as normas de contabilidade dão para esse tipo de investimento. E obras de artes e antiguidades, né, quando não faz parte da atividade principal da empresa negociar obras de artes e antiguidade, tem lá um quadro, uma escultura enfeitando alguma das instalações da organização. Então vai ficar classificada aqui nos ativos não circulantes e investimentos. Agora, o ativo imobilizado, que é o ponto central da nossa discussão. A gente vai falar um pouquinho dele, depois a gente vai falar do último subgrupo, que é o intangível, depois a gente retorna para tratar mais detalhadamente, mais demoradamente sobre ativo imobilizado. No imobilizado, são classificados os bens e direitos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à empresa os benefícios, riscos e controle desses bens. Bom, nós vamos ter aqui no imobilizado, mais especificamente, bens, né? Bens tangíveis, bens que têm existência física, que têm um corpo físico, como é o caso de uma máquina, de um veículo, de um computador. E esses bens vão ser classificados aqui no imobilizado se eles fizerem parte da atividade operacional normal da empresa, ou seja, eles são utilizados para, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento da atividade operacional da empresa. Então, é uma máquina que produz o produto que a empresa vende, é um veículo que é utilizado para o transporte de matéria-prima ou de produtos acabados ou dos empregados, é o computador utilizado lá na administração da empresa, ou seja, são bens que são utilizados para o desenvolvimento da atividade operacional da empresa. Normalmente, esses bens são de propriedade da empresa, mas a propriedade jurídica não é um fator essencial para que um item seja classificado no ativo imobilizado. Nós temos, por exemplo, os contratos de arrendamento mercantil financeiro, em que pese que os bens sob o arrendamento não sejam de propriedade da empresa, mas eles são utilizados pela empresa que assume os riscos e os benefícios de manter o controle desses bens e do uso desses bens em sua atividade operacional. Como exemplos de elementos patrimoniais que integram o imobilizado, podem ser citados os imóveis onde a empresa desenvolve suas atividades, as máquinas e equipamentos utilizados na sua produção, veículos, computadores, móveis e utensílios utilizados em suas atividades. Vamos colocar aqui alguns exemplos de elementos do ativo imobilizado. Terrenos, edifícios. Então, normalmente, a gente tem como um imóvel, né, um galpão em cima de um terreno. Na contabilidade, a gente precisa separar, né? Então, dentro de um valor global para o imóvel como um todo, que engloba o terreno e a edificação, precisamos, de alguma forma, separar o valor daquele valor total do imóvel que se refere ao terreno do valor que se refere às edificações que estão em cima do terreno. Instalações, pode ser, por exemplo, uma instalação de ar-condicionado, cujo valor é controlado separadamente na contabilidade. Máquinas e equipamentos, as máquinas que produzem os produtos de uma indústria. Móveis e utensílios, que são mesas, cadeiras de escritório, prateleiras. Veículos utilizados na atividade da empresa. E aí nós temos contas redutoras do ativo imobilizado, que são as contas de depreciação. Então vejam que temos uma conta de depreciação para cada um dos elementos que nós apresentamos aqui como exemplos, à exceção dos terrenos. Como regra geral, os terrenos não sofrem depreciação. E o que é a depreciação? A depreciação é a representação do consumo do valor econômico dos itens, dos bens do imobilizado,
em função principalmente do seu uso, mas também de ação da natureza, de obsolescência técnica, entre outros. Então significa que a partir do momento em que um bem é incorporado ou imobilizado e começa a ser utilizado na atividade operacional da empresa, esse bem sofre desgaste e esse desgaste é reconhecido aqui nessas continhas de depreciação. Repetindo, considera-se que os terrenos, como regra geral, existem exceções em algumas atividades, mas que os terrenos não se desvalorizariam em função de seu uso, eles não perderiam seu valor econômico em função do uso, então eles não sofrem, regra geral, depreciação. Nós vamos mais à frente nesse vídeo falar um pouco mais sobre o que é a depreciação, o que ela significa, como ela é calculada, como ela deve ser contabilizada. Ativo intangível. O intangível abriga os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, ou seja, os direitos, bens sem existência física, então são os direitos, são os intangíveis, e que, assim como no imobilizado, são destinados à manutenção da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. É o caso também dos direitos de uso de marcas e patentes, direitos autorais, direitos de franquia, direitos de exploração e etc. Então, a grande diferença do intangível para o imobilizado é que no imobilizado nós temos bens tangíveis, com existência física, com corpo físico. E aqui no intangível nós temos os direitos, são aqueles bens sem existência física. Então, o direito a uma patente de invenção, o direito de uso de uma marca, o direito de uma franquia, que são bens intangíveis. Alguns exemplos de elementos do intangível. Direito de uso de marcas e patentes, ou sob determinadas condições previstas em norma específica, marcas e patentes desenvolvidas internamente na empresa. Direitos de uso de softwares e da mesma forma, seguindo determinadas condições previstas em norma, softwares desenvolvidos na empresa, direitos de franquia e as amortizações acumuladas. Se para o imobilizado nós temos as depreciações acumuladas, ou seja, contas redutoras do ativo imobilizado, que representam a perda do valor econômico dos itens do ativo imobilizado em função do seu uso, aqui no intangível nós temos a perda do valor econômico dos direitos em função principalmente da passagem do tempo. Então, assina-se um contrato de uso de uma marca para um período de 10 anos, então ao longo de 10 anos esse direito será consumido. E esse consumo desse direito ele é representado nas contas de amortizações acumuladas. Então, para o imobilizado nós temos a depreciação, para o intangível nós temos as amortizações. Bom, a partir de agora vamos nos concentrar exclusivamente na discussão sobre ativo imobilizado. Essa discussão, ou o conteúdo que nós vamos discutir aqui, ele está baseado no CPC 27, que é o pronunciamento contábil que trata a respeito de ativo imobilizado. Ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção, caso de uma máquina, ou fornecimento de mercadorias, um balcão numa loja, então fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, imaginem uma empresa locadora de veículos que aluga veículos para terceiros, ou para fins administrativos, a mesa, a cadeira lá do escritório da companhia. E que se espera utilizar por mais de um período. Então, uma característica fundamental dos itens do ativo imobilizado é o seu uso no desenvolvimento da atividade operacional da empresa por mais de um período, por mais de um ano. Então, são bens de vida útil longa, que serão utilizados ao longo de 2 ou mais exercícios contábeis. Eles serão consumidos pelo uso ao longo de 2 ou mais períodos contábeis. Então, são bens de vida útil longa, que se espera utilizar por mais de um período. Eles correspondem aos direitos, na verdade bens, que tenham por objetos bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa. Então, bens corpóreos, tangíveis, bens que têm existência física,
como é o caso de uma máquina, de um veículo, de um computador. Então, as características do imobilizado, eles são utilizados no desenvolvimento, na manutenção da atividade operacional da empresa e eles são utilizados por mais de um período, eles têm vida útil longa. A partir de agora, nós vamos ver algumas definições que estão presentes na norma e que são importantes para a compreensão das discussões sobre ativo imobilizado. A primeira delas, valor contábil do ativo imobilizado. É o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Então, é o valor pelo qual um ativo é reconhecido, o seu custo, que é a próxima definição que a gente vai ver. Então, é o custo do ativo imobilizado, menos a depreciação acumulada em cada período e menos uma possível perda do valor recuperável acumulado em cada período. Essas perdas do valor recuperável são perdas que vão além do consumo provocado pelo uso normal do ativo. O bem se desvaloriza além daquilo que é reconhecido nas depreciações. O custo. Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção. Ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas de outras normas. Então vamos dar uma fatiada aqui nesse conceito de custo. A primeira parte dele, custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago. Então é a forma mais comum de se incorporar um ativo no patrimônio de uma entidade. Então, o valor que é pago em dinheiro, seja à vista ou a prazo, um montante de caixa ou um equivalente de caixa. Pode ser pago, por exemplo, com recursos da conta bancária, que é um equivalente de caixa. Ou, então isso é uma definição do que é o custo, o valor que é pago para adquirir o item do ativo imobilizado. A outra definição corresponde ao valor justo de possivelmente um outro ativo que é dado para adquirir o ativo, o objeto, né, da aquisição nesse momento. Ou seja, eu vou trocar uma máquina por um veículo. Então eu vou entregar a máquina e vou receber em troca um veículo. Eu vou pagar o veículo com a máquina. Então o valor que esse veículo vai ser incorporado no patrimônio é o valor justo da máquina. Daqui a pouco a gente vai definir valor justo. E existe a possibilidade ainda de que normas específicas tenham determinações também específicas para o custo que deve ser incorporado no ativo para alguns elementos específicos que a gente não vai discutir aqui. São exceções que estão previstas em normas específicas. Valor depreciável é o custo de um ativo ou valor que substitua o custo menos o valor residual. Então a gente acabou de definir custo. Então, o valor depreciável é uma derivação da definição de custo, né? Então, o valor depreciável é esse custo que a gente acabou de definir agora, menos o valor residual. A gente já vai explicar valor residual, mais brevemente falando. Valor residual é o valor pelo qual se espera que o bem possa ser vendido, possa ser obtido com a venda do bem no final da vida útil dele. Então, valor depreciável é o custo menos o valor residual. Depreciação. A depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Então, o valor que é a base para o cálculo da depreciação não necessariamente é o custo. Ou, na maior parte das vezes, não é o custo. A base de cálculo, o valor o que vai ser depreciado, é o valor depreciável, que é o custo menos o valor residual. Em situações em que o valor residual foi estimado como sendo zero, aí o valor depreciável é o próprio custo. Então, a depreciação é calculada sobre esta base de cálculo, que é o valor depreciável. Valor residual de um ativo é o valor estimado, então é uma estimativa, né, o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição
esperadas para o fim de sua vida útil. Então, é o valor que a empresa consegue, o valor líquido, né, que a empresa consegue obter com a venda de um ativo imobilizado ao final de sua vida útil. Então, estou dizendo aqui que é valor líquido, porque é o valor de, entre aspas, de mercado, o valor que se obtém, né, com a venda desse item, menos alguma despesa necessária para realizar a venda. Por exemplo, uma comissão que é paga para alguém que está agenciando essa venda, alguma preparação que é feita, que deve ser feita nesse ativo para que ele possa ser vendido, um gasto com o transporte necessário para entregar o bem para quem está comprando. Então vamos deduzir essas despesas com a venda do valor da venda para que cheguemos ao valor residual, o valor pelo qual se espera obter com a venda do bem. Então, para se chegar ao valor depreciável, nós vamos deduzir do custo este valor residual. E é este valor depreciável, o custo menos o valor residual, que é a base para o cálculo da depreciação, conforme a gente vai ver mais à frente nesse vídeo. Mais definições. Agora, vida útil, que é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então, a forma mais prática, mais rápida e mais comum de se estabelecer a vida útil de um item do ativo imobilizado é pelo número de períodos em meses ou em anos que se espera utilizar esse ativo imobilizado de forma economicamente viável. Então, a vida útil normalmente medida em número de períodos. Mas a vida útil também pode ser medida em número de unidades que esse ativo pode produzir. Por exemplo, uma máquina que pode produzir um número específico de produtos ao longo de sua vida útil. É uma estimativa. Ou um implemento agrícola, um trator que pode trabalhar um número específico de horas durante a sua vida útil. Nós vamos ver aqui alguns métodos de cálculo da depreciação e, dependendo, a vida útil é uma das variáveis utilizadas para o cálculo da depreciação. E aí o método de depreciação a ser utilizado é que vai definir qual é o critério de vida útil que nós vamos utilizar. Se há uma vida útil em número de períodos, se há uma vida útil em função do número de unidades que um item pode produzir ao longo de sua utilização na empresa, sua utilização economicamente viável, ou mesmo o número de horas que esse ativo pode trabalhar de forma economicamente viável para a empresa. Então, vida útil. Valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo e o seu valor em uso. Então, nós temos aqui duas indicações de valores. O valor justo menos custo de vender, ou seja, é entre aspas, uma espécie de valor de mercado para o bem, o valor que se consegue obter com a venda desse bem, menos os custos para vender. Então, o valor líquido da venda desse bem. O valor de venda menos o custo de vender. Então, esse é o valor justo. E do outro lado, nós temos o valor em uso, que é o valor em termos de fluxos de caixa futuro que esse bem pode gerar para a empresa em função de seu uso. Então, nós vamos, com o uso do bem, o uso desse bem vai provocar fluxos de caixa de entradas de caixa para a empresa, mas também vai provocar fluxos de saídas de caixa no futuro. Então nós vamos projetar, estimar esses fluxos de entrada e de saída de caixa para o futuro, trazer esses fluxos de caixa a valor presente, usando uma taxa de desconto apropriada, e vamos definir o valor presente líquido deste bem, que é o seu valor em uso. Então nós temos aí dois valores, o valor justo e o valor em uso. Nós vamos escolher desses dois o maior. Este vai ser o valor recuperável desse bem. E se esse valor recuperável, ou valor justo, ou valor em uso, dos dois o maior, se esse valor recuperável ele for menor do que o valor contábil, que foi a nossa primeira definição, valor contábil, custo menos depreciação acumulada, menos perda do valor recuperável acumulada. Então, se esse valor recuperável, o valor justo, o valor em uso, dos dois o maior, se esse valor recuperável for menor do que o valor contábil, a contabilidade da empresa vai ter que reconhecer uma perda do valor recuperável, Ou seja, o bem está valendo menos do que o valor contábil dele.
Valor justo. Então a gente, para calcular o valor recuperável, a gente tem que calcular o valor justo e o valor em uso. Vamos definir os dois agora. Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Então, é uma negociação normal de mercado, em que as partes que estão negociando, uma não tem nenhuma vantagem, nenhuma ascensão sobre a outra, que possam distorcer este valor, entre aspas, de mercado do bem que está sendo negociado. Então, o valor justo é esse valor pelo qual a empresa consegue vender este bem em condições normais. Valor em uso representa o valor atual, o valor presente dos fluxos de caixa futuros que se espera possam ser originados por um ativo ou unidade geradora de caixa. Uma unidade geradora de caixa é um conjunto de ativos que trabalham de forma conjunta, que isoladamente não poderiam gerar fluxos de caixa de forma autônoma. Então eles precisam estar juntos para poder serem geradores de fluxos de caixa. Então o valor em uso é o valor presente, o valor atual desses futuros fluxos de caixa esperados. Então vamos estimar os futuros fluxos de caixa de entrada e de saída que esse bem pode gerar ao longo do restante da sua vida útil e, utilizando uma taxa de desconto apropriada, trazer esses valores futuros, de futuros fluxos de caixa, a valor presente. Então esse é o valor em uso. Então nós temos aqui os dois valores, valor justo, valor em uso, que escolhendo dos dois o que for maior, é que vai representar o valor recuperável de um ativo e que deve ser confrontado com o valor contábil. E toda vez que o valor recuperável for menor do que o valor contábil, uma perda deve ser reconhecida. E perda por redução ao valor recuperável, é o que nós acabamos de falar, é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede, é maior do que o valor recuperável. Então, toda vez que o valor contábil for maior do que o valor recuperável, que é o maior entre valor justo e o valor em uso, toda vez que o valor contábil for maior do que o valor recuperável é menor do que o valor contábil, nós vamos reconhecer uma perda em relação àquele ativo imobilizado. Bom, discutidos aí alguns dos conceitos que são importantes, vamos agora detalhar um pouco mais a discussão sobre ativo imobilizado. Ativo imobilizado, processo de reconhecimento. O custo de um item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se e apenas se, então, as condições básicas para o reconhecimento de um custo do ativo imobilizado lá no patrimônio da empresa. Bom, se for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade. Então, essa é uma condição que não é particular do ativo imobilizado, mas sim de todo e qualquer elemento do ativo, né? Então, uma das características que o ativo tem que ter é de que ele possa ser portador de benefícios futuros, benefícios econômicos futuros para a entidade. Se ele não tiver nenhum benefício econômico associado a ele tem que ser descartado e baixado como perda. Por exemplo, digamos que a empresa tenha um veículo e que este veículo se envolveu no acidente e deu perda total, né? O veículo não tem mais como ser aproveitado. Então, aquele benefício futuro que se esperava daquele veículo, transportar matéria-prima, mercadoria, os empregados da empresa, utilizado em alguma atividade da empresa, esse benefício futuro foi perdido. Então, aquele item não pode mais ficar no ativo, ele tem que ser baixado do ativo como perda. Então, é preciso que haja uma expectativa de futuros benefícios econômicos ligados ao item que será incorporado ao ativo imobilizado. E que o custo do item possa ser mensurado confiavelmente. De novo, nós temos aqui um critério de reconhecimento para o ativo imobilizado que não é uma particularidade do ativo imobilizado, mas sim de todos os elementos do ativo, né? Então, ele tem que poder ser mensurado de forma confiável. Agora, falando sobre a mensuração do ativo imobilizado. O item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo, preenchendo as condições que a gente acabou de citar, né, deve ser mensurado pelo seu custo. Agora, o que entra no custo do item do ativo imobilizado? Bom, letra A, que é o mais comum, seu preço de aquisição, acrescido de
impostos de importação e outros impostos não recuperáveis que incidem sobre a aquisição, sobre a compra do imobilizado, depois de deduzidos quaisquer descontos comerciais ou abatimentos. Então, regra geral, o custo de um ativo imobilizado é o que está presente aqui nesta letra A. É o seu custo de aquisição. Agora, este custo de aquisição ele pode ser acrescido de outros valores, né, que podem acontecer em alguns casos específicos. Veja o que tem na letra B. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Então vamos ver o caso de uma máquina que a empresa está incorporando ao ativo imobilizado, que ela pagou, né, os custos de aquisição que estão aqui na letra A, mas que para essa máquina entrar em funcionamento, há a necessidade dessa máquina ser montada e testada. Então, enquanto essa máquina não estiver toda montadinha, testada, ela não está apta, pronta para ser utilizada para a finalidade para a qual ela foi adquirida. Então, quaisquer gastos necessários para colocar essa máquina em funcionamento da maneira pretendida pela empresa, esses gastos devem ser incorporados ao custo desta máquina e que vão ser somados ao custo objeto de depreciação no futuro. E a letra C, que é algo mais incomum, mas que também faz parte do custo em caso de ocorrência, é o seguinte: a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no qual este está localizado. Vou usar aqui um exemplo. Imaginem que uma empresa de setor de telecomunicações alugou um espaço, né, um terreno, para instalar nesse terreno uma antena de captação e distribuição de sinal de celular. Bom, para que essa antena pudesse ser colocada nesse local, foi preciso fazer uma terraplanagem deste terreno e colocar uma caixa muito grande de concreto onde a antena será fixada. Bom, o contrato que prevê o aluguel deste terreno, ele tem um tempo limitado, vamos supor que seja de 20 anos. Ao final de 20 anos, a empresa deve devolver, segundo cláusulas do contrato, o terreno nas condições que ele estava, ou muito próxima das condições em que ele estava, quando o contrato de locação foi assinado. Ou seja, tem que ir lá tirar, remover a caixa de concreto, tem que tirar a antena, tirar a caixa de concreto e dar uma acertada no terreno. E, obviamente, quando isso for feito, isso vai gerar um custo. Só que isso vai ser feito daqui a 20 anos. Então, a estimativa que se faz é, se nós estivéssemos chegando ao final do contrato hoje, ao final dos 20 anos hoje, e tivéssemos que fazer a remoção da caixa de concreto e estabilizar de novo o terreno, qual seria o custo para fazer isso? Qual seria a estimativa de custos para poder realizar essa obra? Esse valor vai ser incorporado ao custo do bem. Vamos ver agora a diferença entre gastos de capital e gastos do período. Gastos de capital são valores, gastos nos quais a empresa vai incorrer e que vão ser adicionados ao custo do bem, lá no imobilizado. Já os gastos do período são gastos que a empresa tem com o item do imobilizado, mas que são registrados diretamente como despesas do período. Qual é a diferença básica? Vamos dar uma lida primeiro no texto, depois a gente detalha um pouquinho mais. Gastos de capital. Eles produzem aumentos no valor contábil do ativo. Exemplos: custo de aquisição do bem. Esse vai ser incorporado ao imobilizado. Custos de instalação. Reformas feitas no bem. Então, os dois primeiros, o custo de aquisição e o custo de instalação, são valores que são reconhecidos inicialmente no momento da incorporação do bem ao patrimônio. Agora, já as reformas feitas no bem são gastos que se tem depois que o bem já está em operação. Se essas reformas aumentarem a vida útil do bem ou incrementarem a sua contribuição para a geração de benefícios, fazer com que o bem produza mais e melhor, então aumento de vida útil ou melhoria na condição de utilização do bem, esses gastos vão ser incorporados ao custo do bem e vão ser objetos de depreciação dali por diante. Agora, gastos atribuíveis ao período. Eles devem ser debitados em contas de despesas. E aí os exemplos são os seguintes: despesas de manutenção. Ou seja, são gastos que são realizados para a manutenção do bem, mas que não implicam em aumento de sua vida útil ou em melhoria na sua condição produtiva, na sua condição operacional. Então,
Então, despesas com reparos ordinários, né? Despesas de manutenção de modo geral. Eles não produzem aumento na vida útil do bem, nem melhoram a sua condição. Em alguns casos, pode ser um pouco difícil separar, né? Estabelecer a diferença de um gasto, como interpretar se ele é um gasto de capital ou se ele é um gasto do período. Aí vai virar um critério de julgamento do profissional de contabilidade, que vai usar os melhores elementos que ele tiver em mãos, as melhores informações, para tomar a decisão de incorporar aquele gasto ao custo do bem e, consequentemente, transformá-lo em objeto de depreciação, ou já reconhecer esse gasto como uma despesa do período. Então, um gasto que melhora a condição de funcionamento do bem, torna ele mais produtivo ou que aumenta a sua vida útil, ele deve ser somado ao custo do bem, deve ser incorporado ao ativo. Agora, um gasto que não aumenta a vida útil do bem nem melhora a sua condição de uso, ele deve ser tratado como despesa do período. A norma traz alguns exemplos de custos que são diretamente atribuíveis ao custo do bem. Então, vamos dar uma lida rapidamente aqui nesses exemplos que a norma traz. Então, custo de benefício aos empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado. Então, alguns itens do ativo imobilizado, eles não são adquiridos prontos, eles são adquiridos em partes e eles são construídos ou montados dentro da empresa. Imagine que a empresa vai construir um novo galpão. Então, vai construir o galpão de alvenaria, então tem que construir esse galpão. O custo com a mão de obra envolvida na construção será somada aos demais custos para construir aquele galpão. Então vai ser tratado como custo do bem a ser imobilizado. Custos de preparação do local, custo de frete e de manuseio para recebimento e instalação, custos de instalação e montagem. Então, só voltando aqui à definição de custo, né? Todo e qualquer gasto necessário para colocar o bem dentro da empresa, dentro das instalações da empresa, nas condições para que ele possa ser utilizado para a atividade para a qual ele foi adquirido, né? Todo e qualquer gasto necessário para deixá-lo nessas condições, pronto para ser utilizado, devem ser incorporados ao custo do bem. Mais alguns custos, custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local e condição, tais como amostras produzidas quando se testa o equipamento. Então, o equipamento vai passar por testes, essa atividade de testar o equipamento vai gerar custos, e se durante essa testagem do equipamento forem produzidas alguma unidade, então pensem numa máquina que produz um produto, a empresa vai testar essa máquina produzindo aquele produto, e aí ela consegue vender aqueles produtos, né, por um valor diferenciado, não é o produto normal que a empresa, mas um produto que é objeto de testagem, a empresa vai vender por um valor irrisório. Qualquer valor obtido com a venda desses produtos produzidos na fase de testagem podem ser deduzidas desse custo de testagem. Então vai ser o custo líquido da testagem que vai ser incorporado ao custo do bem no imobilizado. E por último, honorários de profissionais técnicos que de alguma forma participam do processo de testagem, de regulagem, de montagem do bem que vai ser incorporado ao ativo imobilizado. A norma traz também alguns exemplos de gastos que não são considerados como custos a serem incorporados ao valor do imobilizado. Custos de abertura de uma nova instalação, custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo gastos com propaganda e atividades promocionais, são despesas de venda, custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes, incluindo custos de treinamento. Então, se a empresa tem uma máquina que está produzindo num determinado local, ela vai transportar essa máquina para um outro local, onde ela vai ser utilizada na produção, os custos associados com a retirada dessa máquina para tirar de um lugar, levar para o outro e montar a máquina outra vez, eles não vão ser incorporados no custo do bem, eles vão ser tratados como despesas do período. Custos administrativos e outros custos indiretos, que também são considerados como despesas do período. Reconhecimento.
O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa, termina, quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de um item não são incluídos no seu valor contábil. Então, vão cessar, deixar de incorporar custos ao bem quando ele está pronto para o seu funcionamento. A exceção é quando, ao longo da vida útil do bem, novos gastos são realizados e esses gastos melhoram, aumentam a vida útil do bem ou melhoram a sua condição de operação, tornam esse bem mais produtivo. Essa é a exceção, que a gente chamou de gastos de capitais. Fora isso, gastos de manutenção normal do bem são tratados como despesa do período. Então, regra geral, quando do reconhecimento, principalmente no reconhecimento inicial de um item no ativo imobilizado, os custos que serão incorporados a este imobilizado, eles cessam, eles terminam, quando o bem está pronto nas condições necessárias para ser utilizado na finalidade ou para a finalidade para o qual o mesmo foi adquirido. Ainda sobre mensuração do custo, o custo de um item do ativo imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Se o prazo de pagamento, ou seja, se ele foi adquirido a prazo e o prazo de pagamento excede os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa com juros durante o período. Então veja, o valor do bem é um valor X. Se a gente pagar X mais 1 por ele porque a aquisição foi a prazo, o mais 1, o que excede o valor à vista, vai ser despesa financeira ao longo do período de pagamento, enquanto o valor que vai ser incorporado ao custo do bem, que não inclui essa despesa financeira, esse é o valor que vai ser objeto de depreciação. Vamos a um exemplo. Uma indústria adquiriu uma máquina para sua linha de produção por 150 mil. Preço para pagamento à vista. Só que ela vai ser paga em 6 parcelas bimestrais de 35 mil. O registro contábil da aquisição seria o seguinte: um débito na conta máquinas e equipamentos pelo valor que seria pago à vista, 150 mil. Este é o valor que vai ser incorporado ao imobilizado e que vai ser objeto de depreciação ao longo da vida útil do bem. Débito em juros a transcorrer, que é uma conta redutora da conta financiamentos a pagar, lá no passivo. Então nós vamos creditar a conta financiamentos a pagar pelo valor total das 6 parcelas de 35 mil reais, que dá 210 mil. A conta juros a transcorrer é uma conta redutora dessa conta financiamentos a pagar, à medida em que cada parcela do financiamento, desses 210 mil, cada parcela de 35 mil forem pagas, uma parte desses 60 mil de juros a transcorrer vai ser reconhecida como despesa financeira ao longo do período de financiamento. Então vejam como o tratamento é diferente. O custo incorporado ao bem, os 150 mil, vai ser objeto de depreciação ao longo da vida útil do bem, que digamos pode ser de 10 anos. Então durante 10 anos o bem vai ser depreciado, os 150 mil. Agora, os 60 mil vão ser reconhecidos como despesa financeira ao longo aí dos, vamos supor, 6 meses em que as 6 parcelas de 35 mil vão ser pagas. O valor registrado na conta juros a transcorrer, ajuste a valor presente, será reconhecido como despesa financeira quando do pagamento de cada parcela do financiamento, em base exponencial pro rata dia. Agora, vamos tratar de mensuração do custo, mas mensuração após o reconhecimento inicial. Então, a partir do momento que o bem foi incorporado no imobilizado, no final de cada exercício contábil, né, quando do cálculo do resultado do exercício e levantamento das demonstrações contábeis, uma nova mensuração deve ser feita. E nós vamos utilizar o que a contabilidade chama de método de custo. É o momento em que nós vamos calcular a depreciação do bem do imobilizado e testá-lo, né, para ver se o seu valor recuperável é maior ou menor do que o valor contábil na data do balanço. Após o reconhecimento como ativo, o reconhecimento inicial, quando o ativo é incorporado no patrimônio da empresa, o item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo, o seu custo original, menos qualquer depreciação, que vai ser calculada ao longo da vida útil do bem, e, possivelmente, né, perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Então,
O método do custo determina que o valor contábil de um bem vai ser o seu custo menos a depreciação acumulada calculada em cada ano e uma possível perda do valor recuperável acumulada, calculada circunstancialmente. Falando agora sobre depreciação. Cada componente de um item do ativo imobilizado, com custo significativo em relação ao custo total do item, deve ser depreciado separadamente. Isso não é a regra principal, isso está mais para uma exceção. Quando nós temos aí um bem do ativo imobilizado, que é um bem de um valor muito grande, que tem vários componentes que formam aquele bem, como por exemplo um avião, que tem a fuselagem, as asas, as turbinas dos motores do avião, a parte interna, os assentos, o mobiliário interno do avião, né? Então são várias partes para poder formar o avião como um todo. E essas partes, elas têm vida útil diferentes. A vida útil de uma turbina é diferente da vida útil da fuselagem. Então, na prática, o que é feito é pegar o valor global, o custo global dessa aeronave, desse avião, e dividi-lo em seus componentes e calcular a depreciação de cada um desses componentes de forma separada. Mas, com um veículo, um caminhão, uma máquina, um computador, normalmente isso não é feito, né? O valor integral do bem é depreciado de forma isolada e integral. Bom, a entidade, nos casos em que há essa separação, que foi dita agora, a entidade aloca o valor inicialmente reconhecido de um item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e os deprecia separadamente. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado, a menos que seja incluída no valor contábil de outro ativo. Bom, se o ativo que está sendo depreciado, né, a utilização que é feita dele, é na produção de um outro ativo, como exemplo aí, uma máquina que produz o produto que a empresa vende, a depreciação não vai ser uma despesa, o tratamento dela não vai ser de despesa, mas sim ela vai ser incorporada ao custo de produção desse produto. Então, o custo de produção de um produto inclui a matéria-prima utilizada na sua produção, a mão de obra utilizada na sua produção, entre outros, e a depreciação da máquina que é utilizada na produção do produto, o valor da depreciação também vai ser incorporado ao custo de produção desse bem. Esse custo de produção vai para o estoque de produtos acabados, e só no dia em que esse produto é vendido é que esse valor que está lá no estoque é baixado e tratado como despesa do período sob a forma de custo dos produtos vendidos. Agora, quando o bem que está sendo utilizado e, portanto, depreciado, ele não é utilizado na produção de um produto ou na prestação de um serviço, né, para que seu custo seja incorporado ao custo do produto ou do serviço, a depreciação é tratada como despesa do período. Por exemplo, a depreciação dos móveis e utensílios utilizados lá na sala da administração da empresa vai ser tratado como despesa do período. Nós vamos nos concentrar aqui nas discussões sobre depreciação no tratamento para a depreciação como uma despesa do período. Nosso foco aqui não é a discussão sobre custos de produção, né? Então nós vamos considerar a depreciação nos exemplos que nós vamos apresentar nas nossas discussões aqui sempre como uma despesa do período. Falando ainda sobre depreciação, agora mais especificamente sobre o valor depreciável de um ativo, né, que é o custo menos o valor residual, conforme definido anteriormente, o valor depreciável, a base de cálculo da depreciação de um ativo, deve ser apropriado, reconhecido como despesa, de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada. Então, nós vamos efetuar o cálculo da depreciação, o valor da despesa de depreciação de cada período, de acordo com um método de depreciação. Então é isso que a norma está chamando de apropriação de forma sistemática. Todo ano um valor, um pedacinho do valor daquele ativo imobilizado vai ser reconhecido como despesa do período. O valor residual e a vida útil de um ativo devem ser revisados pelo menos ao final de cada exercício. E se as expectativas anteriores diferirem das estimativas, se as expectativas atuais, né, no momento da revisão, diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. Então,
Quando o bem é incorporado ao ativo imobilizado, ao patrimônio, estima-se qual vai ser o valor residual, né, o valor que se espera vender, negociar esse bem ao final da vida útil dele, e estima-se também a vida útil, principalmente, ou na maior parte das vezes, o número de períodos que esse bem vai ser utilizado ao longo da sua permanência no patrimônio da empresa. São estimativas, né? Então, são valores ou condições que são estimados. O valor residual é um valor estimado, o número de períodos da vida útil também é uma estimativa, né? E essa estimativa ela é feita com base nas melhores informações que se tem no momento em que a estimativa está sendo feita. Acontece que ao longo de vários períodos, essas informações ou as condições de uso do bem elas podem mudar, e aí pode ser necessário fazer uma reestimativa tanto do valor residual quanto da vida útil. Havendo a necessidade de reestimar o valor residual e a vida útil, nós vamos ter uma interferência nessas variáveis, dessas variáveis que foram modificadas no cálculo da depreciação. Não há necessidade de retroagir a períodos em que a depreciação foi calculada com parâmetros diferentes, né, como um valor residual diferente do que foi estimado agora, com uma vida útil diferente da que foi estimada agora. Não precisa recalcular tudo. O que foi feito antes está correto, está ok. Os cálculos vão mudar daqui para frente, né, porque é uma mudança de estimativa contábil. Então não precisa retroagir com os cálculos. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução do seu valor residual. Agora, na prática, o valor residual de um ativo, frequentemente, mas não sempre, não é significativo e por isso é imaterial para o cálculo do valor depreciável. Nesses casos, em que o valor residual é muito pequenininho, muito irrisório, ou como a norma aponta, ele é imaterial, ele não é significativo, ele é considerado como zero. Então, nesses casos, o valor depreciável seria o próprio custo. A depreciação do ativo tem início quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condições de funcionamento na forma pretendida pela administração da empresa. A depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para a venda, a empresa não quer mais usar, ela vai vender, ou na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Então, vamos por partes aqui. A depreciação ela não começa quando o bem necessariamente, né? Ela não começa necessariamente quando o bem é adquirido, mas sim quando ele está em condições de ser utilizado. E também não é efetivamente quando ele começa a ser utilizado. Então, o bem pode ser adquirido em março, aí ele precisa ser montado, testado, ele fica pronto para uso em maio e começa a ser utilizado em agosto. A depreciação vai começar no mês de maio, que é o mês que ele ficou pronto para ser utilizado. E não quando ele começa a ser utilizado de fato ou quando ele foi inicialmente incorporado ao patrimônio da empresa, quando ele foi adquirido, né? Mas quando ele está pronto nas condições para ser utilizado. Os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são consumidos pela entidade principalmente por meio do seu uso. Então, os benefícios econômicos são consumidos. É esse consumo dos benefícios econômicos que determina a necessidade do cálculo da depreciação. E isso acontece principalmente em função do uso desse bem na atividade ou para as funções para as quais ele foi adquirido. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade. Então ele vai ser útil durante quanto tempo? A vida útil é definida em número de períodos. Ele vai ser útil para produzir quantas unidades do produto que a empresa quer fabricar. Então a vida útil vai ser definida em número de unidades do produto que podem ser produzidos por aquele bem ao longo de sua vida útil. Fatores considerados na determinação da vida útil. Então a norma lista alguns dos fatores que devem ser considerados na hora de definir, né, de estimar a vida útil do bem. Vamos a eles. Letra A. Uso esperado do ativo, que é avaliado com base na capacidade ou produção física esperadas do ativo. Desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais tais como o número de turnos durante os quais o ativo será usado, o programa de reparos e manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso.
obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção ou de mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço derivado do ativo. E, por fim, limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo. Então, essas aí são variáveis que devem ser consideradas quando os responsáveis na empresa estão determinando ou estimando a vida útil do bem. Vamos falar agora sobre os métodos de depreciação. Existem vários, nós vamos falar apenas de 3 aqui nas nossas discussões. Segundo a norma, o método de depreciação utilizado reflete ou deve refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Então, dentro dos métodos de depreciação que estão disponíveis, que existem, a empresa deveria escolher para cada item do ativo imobilizado aquele método que melhor reflete o padrão de consumo do bem quando ele é utilizado para a atividade para a qual ele foi incorporado no patrimônio da empresa. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício. E se houver alteração significativa no padrão de consumo previsto, o método de depreciação deve ser alterado para refletir essa mudança. Então, anteriormente, nós já vimos a necessidade de revisão da vida útil e do valor residual. Agora nós estamos vendo também que há necessidade de fazer uma revisão com relação ao método de depreciação escolhido. Então, tanto a vida útil, quanto o valor residual, quanto o método, eles podem ser alterados ao longo da vida útil e, em havendo esta alteração, os cálculos de depreciação vão ser alterados a partir do momento da alteração. Então, a alteração ela é prospectiva, não há necessidade de fazer alteração dos cálculos de forma retrospectiva. Os cálculos feitos em períodos anteriores são definitivos. Ainda sobre métodos de depreciação, vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. A norma cita os seguintes métodos: método da linha reta, que também é chamado de método linear, ou método das cotas constantes, método dos saldos decrescentes, que aqui nós vamos usar o método da soma dos dígitos, e o método das unidades produzidas ou das horas trabalhadas. Agora, falando sobre redução ao valor recuperável de ativos. Para determinar se um item do ativo imobilizado está com parte de seu valor irrecuperável, a entidade aplica o pronunciamento técnico CPC 01, denominado Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Esse pronunciamento determina como a entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos, como determinar o seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perda por redução ao valor recuperável. Então, a gente já discutiu anteriormente que valor recuperável é o maior entre o valor justo e o valor em uso. O valor justo menos custos de vender e o valor em uso. Então, é o maior dos dois, ou valor justo ou valor em uso. Então, dos dois, o maior, quando este valor recuperável, o maior entre o valor justo e o valor em uso, for menor do que o valor contábil, e aí o que é o valor contábil? É o custo menos depreciação acumulada e menos perda do valor recuperável acumulada. Quando o valor recuperável for menor do que o valor contábil, a empresa deve reconhecer uma perda do valor recuperável. Nós não vamos aprofundar na discussão sobre perda do valor recuperável, mas só para informar esta característica associada aos itens do ativo imobilizado. Baixa. A baixa é a retirada, a desincorporação do item, do bem, do ativo imobilizado. O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado por ocasião de sua alienação, de sua venda, ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Ou seja, quando ele virou sucata, não tem valor de venda ou o valor de venda é insignificante ou imaterial.
Ou seja, quando a empresa não tem mais como utilizar o bem, ou não vai mais utilizar o bem porque decidiu vendê-lo, ou não vai mais utilizar o bem porque esse bem não tem mais condições físicas de gerar os benefícios econômicos futuros esperados. Nessas duas condições é que o bem deve ser baixado. Possíveis ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo imobilizado devem ser reconhecidos no resultado quando o item é baixado. Os ganhos não devem ser classificados como receita de venda. Então vamos lá, duas coisas. Vai promover a baixa de um item do ativo imobilizado, seja por sua venda ou porque não há mais expectativas de benefícios econômicos futuros. Por ocasião dessa baixa, digamos, em função de sua venda, vai conseguir vender um item do imobilizado por 10 e o valor contábil dele é 9. Então a empresa vai ter um ganho de 1. Está vendendo por 10 algo que está avaliado a 9. Ou o contrário, vai vender por 10 algo que está avaliado a 11. Aí ela vai ter uma perda de 1. Então essa perda ou este ganho, eles são reconhecidos no momento da baixa do bem. Isso é um critério. Bom, no momento da venda, a venda propriamente dita, como a venda de qualquer item do ativo, gera uma receita de venda. Venda de ativo imobilizado. E a baixa do bem, pelo seu custo, né, pelo valor que ele está registrado, pelo seu valor contábil, vai gerar uma despesa. É similar à venda de uma mercadoria. Quando você vende uma mercadoria, de um lado gera-se a receita de venda da mercadoria, por outro lado, baixa-se o custo do bem que está sendo vendido, da mercadoria que está sendo vendida, e aí gera o custo de mercadorias vendidas. Aqui no imobilizado nós vamos ter a venda de um item de imobilizado, então a receita de venda de imobilizado de um lado, e do outro lado a baixa do custo do imobilizado vendido, que é uma despesa. Bom, essa receita de venda do imobilizado, ela não pode ser somada na demonstração do resultado do exercício com a receita de venda do produto ou da mercadoria que a empresa vende. Não pode misturar, porque a receita de venda de mercadorias e produtos é uma receita de venda normal da empresa, é o objetivo principal da empresa. Já a venda de imobilizado é uma coisa esporádica. É operacional, né? A empresa tem uma máquina ou tem um item qualquer do imobilizado que ficou obsoleto, tem que vender e comprar um novo. Então isso é operacional. É para a empresa manter a capacidade operativa dela. Só que isso não acontece o tempo todo e não faz parte das vendas de produtos ou mercadorias normais da empresa. Então não pode misturar a receita de venda do imobilizado com a receita de venda do produto ou da mercadoria normal que a empresa vende. Isso lá na DRE tem que ficar separado. Então nós vamos ter uma linha lá na demonstração do resultado específica para registrar os ganhos ou as perdas com itens do ativo imobilizado. Cálculo da depreciação. Bom, vamos primeiro apresentar este cálculo com o método das cotas constantes, que é o método mais comum utilizado para essa finalidade. Nesse método, o custo que vai ser depreciado, ele é distribuído em função, né, e alocado como despesa do período em função exclusivamente do tempo. Então, a alocação de parte do custo do bem que está sendo depreciado como uma despesa do período, ela é feita em função exclusivamente da passagem do tempo. Aí nós temos a fórmula. A cota ou o valor da depreciação de cada período, que pode ser anual ou mensal, vai ser calculada da seguinte forma. Custo do bem, o custo incorporado lá no ativo imobilizado, menos o valor residual estimado, aquele valor que se espera vender o bem ao final da vida útil dele. Então, o numerador da fórmula é o valor depreciável, custo menos valor residual, dividido, e aí no denominador da fórmula agora, pelo número de períodos de vida útil estimada, que, repito, pode ser em número de anos ou em número de meses. Nós automaticamente obtemos o valor da cota, o valor da depreciação de cada período, de um mês ou de um ano. Uma outra forma que a gente pode fazer isso, fazer esse cálculo, é calculando uma taxa de depreciação. Como é que seria essa taxa? Bom, qual é o valor que nós queremos depreciar? Qual é a base de cálculo da depreciação? É o valor depreciável. Quanto do valor depreciável nós temos que depreciar ao longo da vida útil do bem? 100% do valor depreciável. 100% do valor depreciável, custo menos valor residual, vai ser depreciado ao longo da vida útil do bem. Se nós dividirmos 100%, o número 100%, o percentual 100%, pelo número de períodos de vida útil, por exemplo, digamos que a vida útil tenha sido definida em 10 anos. Se nós dividirmos 100%, colocarmos 100%
no numerador da fórmula e colocarmos a vida útil 10 anos no denominador, 100% dividido por 10 anos, nós vamos ter uma taxa anual de depreciação de 10%. 100% dividido por 10 anos é igual a 10% de taxa por ano. Basta aplicar essa taxa, 10%, sobre o valor depreciável para determinarmos o valor da cota de depreciação. Se a vida útil do bem fosse de 5 anos, 100% dividido por 5 anos, dá uma taxa anual de 20%. Aplica os 20% sobre o valor depreciável para determinarmos a cota anual de depreciação. Outro método agora, método das unidades produzidas. Ele é baseado numa estimativa do número total de unidades que devem ser produzidas pelo bem a ser depreciado. Então, nós vamos ter o seguinte cálculo. Para definir a cota de depreciação periódica, né, de um ano ou de um mês, nós vamos incluir no numerador da fórmula o número de unidades efetivamente produzidas no período. Então, nesse ano nós produzimos 10 unidades, para fazer uma conta mais simples. E no denominador da fórmula, nós vamos colocar o número de unidades que se espera produzir ao longo da vida útil toda. Vamos supor que sejam 100 unidades. Então, 10 unidades foram produzidas no período, nós vamos colocar isso no numerador da fórmula. 100 unidades estima-se que venham a ser produzidas ao longo da vida útil do bem, então 10 dividido por 100, o resultado dessa fração vai ser multiplicado pelo valor depreciável, então nós vamos encontrar um índice, né, 10 dividido por 100, nós vamos achar um índice que é a divisão dessa fração, e esse índice vai ser multiplicado pelo valor depreciável, que é a base de cálculo da depreciação, para encontrarmos então a cota de depreciação. Bom, como o número de unidades a serem produzidas em cada ano pode ser diferente, nós vamos ter um valor de depreciação diferente em cada ano. No ano em que o número de unidades produzidas for maior, a cota de depreciação vai ser maior. No ano em que o número de unidades produzidas for menor, a cota de depreciação vai ser proporcionalmente menor. Então, o resultado da fração apresentada representará o percentual, ou um índice, como eu chamei, a ser aplicado sobre o valor depreciável do bem para se obter o valor da cota de depreciação daquele período. Agora, o método da soma dos dígitos, só parece ser um pouco mais complicado, mas que não tem nada demais. E ele é calculado da seguinte forma. A gente precisa estimar a vida útil do bem. Então, em número de períodos. Então, de novo, nós vamos ter que trabalhar com a estimativa de vida útil, só que em número de períodos. Por exemplo, 5 anos. Então, para implementar esse método, o primeiro passo é o seguinte: somam-se os algarismos que compõem o número de anos da vida útil do bem. Então, tomando aqui como exemplo uma vida útil de 5 anos, então, ano 1, algarismo 1, ano 2, algarismo 2, ano 3, algarismo 3 e assim por diante. Somando esses algarismos, 1 do ano 1, 2 do ano 2, 3 do ano 3, 4 do ano 4 e 5 do ano 5, somando esses algarismos, nós temos um total de 15. Guardemos aí esse passo 1, esse primeiro passo da letra A. A depreciação de cada ano, então, é uma fração em que o denominador é a soma dos algarismos, conforme a gente calculou na letra A. Então, a parte de baixo da fração, o denominador, é 15. E o numerador é para o primeiro ano, n. Para o segundo ano, n-1, para o terceiro ano, -2, e assim por diante. Em que o n é o número de anos da vida útil. Então, no primeiro ano, em que o numerador da fórmula é o n, é 5. 5 anos de vida útil. No segundo ano, em que o numerador da fórmula é o n-1, é 5 anos menos 1, que é igual a 4. No terceiro ano, 5 menos 2, conforme demonstrado agora. Ano 1, 5 é o n, número de anos da vida útil, dividido por 15, que é a soma dos dígitos da vida útil. Dígito do ano 1, do ano 2, do ano 3, e assim por diante. No ano 2, é o n menos 1, ou seja, 5, número de anos da vida útil, que é o n, menos 1. Então, 4 dividido por 15. No ano 3, 5 menos 2. No ano 4, 5 menos 3. E no ano 5, 5 menos 4. Então, nós vamos calculando a depreciação, a cota de depreciação. Então, as cotas de depreciação,
elas vão ser decrescentes, elas vão ser menores a cada ano. Então, no primeiro ano vai ter a maior cota de depreciação, no segundo ano a menor cota e assim por diante. Então, cotas decrescentes, né? O valor das cotas de depreciação são decrescentes. O registro contábil que deve ser feito da depreciação é o seguinte: débito de despesa de depreciação e crédito em despesa de depreciação acumulada. Falando sobre a conta debitada, nós vamos aqui enfatizar a despesa de depreciação. Mas pode ser um custo de produção, se o bem que está sendo depreciado estiver sendo utilizado na produção de um bem, uma máquina que produz um produto, ou na prestação de um serviço. Ele pode ser tratado como custo de produção. Aqui nós vamos considerar despesa de depreciação. E a conta acreditada é a depreciação acumulada de cada bem específico. Então, atenção para esse fato que eu vou relatar agora. A despesa de depreciação é uma conta genérica, é uma conta só para ser utilizada no registro contábil da depreciação de qualquer bem. Então, despesa de depreciação vai ser usada para depreciação de máquina, despesa de veículos, máquinas, normalmente é custo de produção, né? Então, a despesa de depreciação de um veículo, a despesa de depreciação de um computador, a despesa de depreciação de móveis e utensílios, a despesa de depreciação de edificações. Então, a conta de despesa é a mesma em todos os casos. Ela é genérica. Agora, a conta acreditada, que é a depreciação acumulada, essa tem que ser específica. Então, nós vamos ter uma conta de depreciação acumulada específica para veículos. Então, depreciação acumulada de veículos. Uma outra conta específica para móveis e utensílios. Depreciação acumulada de móveis e utensílios. Uma outra conta de depreciação específica para edificações. Depreciação acumulada de edificações. Então, a conta de despesa é genérica, é a mesma para todos os bens. A conta de depreciação acumulada, que é a conta redutora do ativo imobilizado, essa tem que ser específica. Vamos a um exemplo de contabilização da baixa de bens do imobilizado. Um veículo que foi comprado, adquirido por 70 mil, simplificadamente, esse é o custo dele, 70 mil. E até o momento, ele está depreciado em 40 mil. Então, já foram calculadas depreciações ao longo da vida útil desse bem, no total de 40 mil. Então, qual é o valor contábil deste veículo? É o custo menos a depreciação acumulada. 70 mil menos 40 mil. Então, 70 mil menos 40 mil, o valor contábil deste veículo, neste momento, é de 30 mil. E ele foi vendido por 35, portanto, um valor superior ao seu valor contábil. Já podemos aqui dizer que a empresa teve um ganho, porque ela vendeu por 35 mil um bem que está avaliado atualmente por 30 mil. 70 mil de custo, menos 40 mil de depreciação acumulada. Então, o registro contábil da venda por 35 mil é o seguinte: supondo que a venda foi feita à vista, recebida em dinheiro, nós temos um débito na conta caixa e um crédito na conta receita de venda de imobilizado. Vejam, criei aqui uma conta de receita que é diferente da conta de receita de venda de mercadorias ou de produtos, por exemplo. Então, uma conta separada. Próximo registro contábil, nós vamos fazer a baixa da depreciação acumulada. Então, conforme o enunciado do exemplo aponta, esse veículo estava com uma depreciação acumulada no momento da venda no valor de 40 mil. Essa conta, depreciação acumulada, está lá no ativo imobilizado com saldo credor, ela é uma conta redutora. Então nós vamos zerar o saldo dessa conta, debitando essa conta no valor de 40 mil, e vamos creditar a própria conta veículos. A conta veículos, registrada pelo seu custo de 70 mil, tem saldo devedor. Aqui nesse lançamento, a conta veículos é creditada em 40 mil. Então, nesse momento, o saldo da conta depreciação acumulada de veículo foi zerado, o saldo era credor de 40 mil, a conta foi debitada em 40, o saldo zerou, e a conta veículos, que tinha um saldo devedor de 70 mil, neste lançamento foi creditado em 40 mil, o saldo da conta veículos agora é de 30 mil. Esse 30 mil é o valor contábil do veículo.
É o custo líquido do veículo. Este é o valor que tem que ser baixado agora e tratado como despesa, como um custo do imobilizado vendido. Então nós vamos debitar a conta custo do imobilizado vendido, que é uma despesa no valor de 30 mil e que não pode ser confundida com o custo de mercadorias vendidas, é outra conta. E vamos creditar a conta veículos. Então com isso nós vamos registrar uma despesa de 30 mil, custo do imobilizado vendido, e creditando a conta veículos em 30 mil, o saldo da conta veículos foi zerado. O que quer dizer que com estes dois lançamentos, as contas de depreciação acumulada de veículos e a conta veículo, as duas contas tiveram seus saldos zerados. O veículo foi, então, baixado da contabilidade da empresa. Repetindo, então, o veículo e a conta de depreciação acumuladas de veículo, elas zeraram. O veículo foi baixado da contabilidade da empresa. Bom, era o que tínhamos para falar, por enquanto, sobre ativo imobilizado. Em outros vídeos daremos maiores detalhes, principalmente vídeos sobre a resolução de algumas questões propostas.